Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. E o tema de hoje será Silencie a voz interna que te impede de crescer. Boa noite para quem está chegando, tudo bem? Já me dão um ok, por favor, de como está o som, como é que está a imagem, está tudo bem? E vocês? Tem também essa voz interna que te impede de crescer? Estou falando também porque a minha, de vez em quando, ela grita que, você não vai dar conta. Vocês já ouviram essa voz interna crítica que fica muitas vezes nos atrapalhando em nossos projetos, em desenvolver algo que estava tão bem planejado e no meio do caminho, quando você estava prestes a conseguir, ela gritou e te lembrou de algum fato que você passou e que de alguma forma você não conseguiu. E aí ela fala, lembra de quando você tentou lá e não deu certo? Melhor você não tentar de novo. É assim que essa voz fala. Boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? Obrigada por estar aqui. E aí, vocês têm essa voz interna aí que fica gritando? E por que essa voz existe? Qual o motivo dela querer, nós mesmos, querermos sabotarmos nossos projetos, nossos planos? Por que existe? Muitas vezes essa voz interna crítica, ela é criada porque quando você vivencia algo que reativa o que você passou lá no passado. Ela pode ser um trauma, pode ser alguma experiência de vida, pode ser alguma coisa que alguém falou lá na sua infância. E isso vai gerando o quê? As crenças, Vocês já ouviram falar muito de crenças. E essas crenças que ficam aí, falando, não consigo. Olha de onde eu vi. Como que era lá? Como é que eu era quando eu estava lá na infância? Realmente, não tem como dar certo, não tem como eu conseguir. E aí, isso vai gerando essa comunicação dentro de você e que de alguma forma te trava e que de alguma forma está impedindo que você consiga realizar o que você sabe que dá conta, mas na hora do vamos ver, você deixa que essa voz toma conta de você. E hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Como substituir essa voz que está te atrapalhando crescer por uma voz, de uma consciência, de uma voz mais construtiva que faça com que você acredite que você é sim capaz de estar onde você está e de você alcançar coisas muito melhores, porque nós não podemos permitir que essa voz tome conta do nosso dia a dia. E aí o que você pode começar a fazer quando essa voz grita aí dentro que você não vai conseguir? Por que não? O que nós podemos fazer? Começar a substituir essa voz por uma coisa que seja uma frase afirmativa, algo que seja contrário a essa voz interna aí que está gritando dentro de você. Então, nos momentos que essa voz gritar, você não é capaz, você nunca vai conseguir alcançar isso que você quer. Por que você não parar e substituir isso por fatos que você consiga entender aonde você estava e aonde você já chegou? Então, olha, quando você começa a observar e que você fala, opa, olha só, tá, sabe, eu mesma, muitas vezes eu fico conversando comigo mesma, não sei vocês, mas principalmente dentro do carro, tem hora que eu vejo que eu tô batendo altos papos, e aí nesse momento, é esse momento aí mesmo, se precisar falar alto, olha, nós já chegamos até aqui, tá? Então você não venha sabotar, porque nós damos conta sim. E olha só como você começando a substituir isso, você começando a usar coisas afirmativas para que te estimule esse pensamento a mudar esses rumos. Boa noite, Júlia, tudo bem? Como faz diferença? E aí, outra coisa importante é vocês descobrirem quais são os gatilhos que despertam isso dentro de você. Qual o momento? Oi, amiga, boa noite. Parece que a gente acabou de se ver, Passou tão rápido já. O que você precisa observar desses gatilhos? Quais momentos que essa voz interna crítica aparece com mais frequência?
Tem alguma área da sua vida que ela fica falando com mais frequência também? Então vocês precisam observar isso. Qual que é o momento que essa voz está gritando? Em qual situação? No meu campo profissional. Toda vez que eu acho que eu vou dar conta, eu deixo que a voz vá lá e me sabote. Na minha parte de relacionamentos. Não, eu nunca acho que essa pessoa é muito boa para mim. Nunca que essa pessoa vai querer estar comigo. Você já pensou nisso? Porque você não tem que... Aí nesse momento é o quê? Já observou os gatilhos, então vamos substituir. Claro que essa pessoa quer estar comigo sim. Olha só como eu sou maravilhosa, incrível. Então é falar esse tipo de situações. E quando nós pensamos também em técnicas, né, que nós podemos fazer para que alivie, né, que relaxe esses pensamentos, que você consiga relaxar para pensar que é só sua voz que está te sabotando. Claro que você consegue fazer, e isso é importante, é você manter o foco, né, se tá nesse momento que a sua mente está mais agitada, falando, o que você pode parar ali e observar no seu ambiente, observar no seu passado, o que você fez, o que você está conseguindo fazer que já te mostra, que já te dá aquele porto seguro, que você é capaz sim de chegar aonde você está planejando e não deixar de forma alguma que essa voz atrapalhe os seus planos. E quando nós pensamos nessa voz interna, além dessa voz negativa, essa aí que tá crítica, que tá te julgando o tempo todo, que tá aí gritando que você não é capaz mesmo, que te atrapalha, nós também temos outras vozes, né? Vamos assim dizer. Que voz que tá falando aí também? Nós temos aquela voz que pode ser uma voz destrutiva mesmo, aquela voz que te leva ao fundo do poço e que muitos pacientes acabam tentando, né, atentar contra a sua própria vida. Então olha só, a que ponto chega, né, essa voz interna que fica aí falando que você não dá conta, que a única solução que tem é você atentar sobre a sua própria vida. E aí as pessoas que já tentaram passar por isso, quando chegam aqui, né, comentam, Débora, né, quando eu tentei fazer isso, parece que era uma voz aqui dentro que me falava que eu não ia dar conta de jeito nenhum, que a única solução que tinha era essa. E aí, se nós não conseguimos controlar, enquanto essa voz só está criticando, só está dizendo que você não dá conta, onde é que ela pode chegar? Aonde que isso pode te prejudicar? E aí, por outro lado, tem aquela voz boa também, né? A voz da consciência, aquela voz que te avisa de coisas que podem ser perigosas. Não se envolva com essa pessoa. Não é uma pessoa para estar ao seu lado. Ou então você está indo por um caminho, do nada vem aquela, né, sensação de que, opa, por esse caminho aí não, vamos seguir outro caminho que vai ser melhor. E aí você segue e de repente você escuta dizer que fulano, nossa, aconteceu um acidente ali, meu Deus, eu ia passar por lá e acabou que eu não passei. Então aí você tem uns que vão dizer que é o sexto sentido, tem uns que vão dizer que é intuição, e aí depende da sua crença. Eu sou uma pessoa cristã, então eu acredito que é Deus, o Espírito Santo assoprando aqui e dizendo que não é mesmo o caminho para mim naquele momento. Então, por que nós precisamos praticar isso, né? De você conseguir substituir essa voz crítica por essa voz da consciência. Então, como eu falei, vocês identificarem quais são os gatilhos, qual o momento que essa voz te sabota mais, qual área da sua vida que é pior, que ela está mais ativa, existe algo que você consegue entender o que está desencadeando isso? E quando nós pensamos em coisas do passado, como que era a sua infância? Como que você... Tinham pessoas que te encorajavam, que diziam que você ia dar conta, ou aquela pessoa que dizia, nem precisa empolgar. Você é criança, não precisa não, porque nós nascemos assim, vamos morrer assim, você nunca vai conseguir isso. E aí você acha que essas memórias lá do passado podem estar te influenciando hoje? Pode estar fazendo com que você esteja se auto-sabotando diariamente e você não entende por que não está dando certo? Poxa, mas eu tenho toda essa capacidade, eu me esforcei. Tem muitas pessoas que não fizeram metade do que eu fiz e as pessoas conseguem. Por que eu não consigo? Então, por que não é a hora de você fazer essa reflexão e entender o que está te desbloqueando?
E aí entra, né, a questão do meu trabalho. Então, muitos pacientes que falam que tem essa autossabotagem, que não consegue soltar esse freio de mão, porque eu falo que essa voz interna crítica é como se ela estivesse ali, ó, com o seu freio de mão puxado, porque ela não vai deixar você ir, porque fica falando, enquanto você não fizer algo para controlar essa voz. E aí, quando você solta esse freio de mão, que você consegue ter esse controle da sua vida, é diferente. E aí você vê que as coisas começam a fluir. Então, se você fez esses passos de identificar, de tentar substituir por frases, afirmações, né, positivas que substituir esses pensamentos, e se você não conseguir, procure ajuda, porque você precisa tratar isso agora. Quantas coisas que você já perdeu, quantas oportunidades que você já deixou passar, porque você não estava olhando para isso. E assim, é um assunto que para muitas pessoas pode ser, nossa, mas por que ela está falando disso? Porque tem muitas pessoas que podem estar sofrendo com isso. Não sei vocês que estão aqui, quantas pessoas estão deixando a vida ser dominada por essa voz interna que está te impedindo de crescer. Então, para agora, enquanto você já está tendo compreensão disso, para agora, reflita e, se precisar, procure ajuda, porque sim, você precisa deixar a sua vida fluir. E quando, para todo mundo já sabe que a maioria das pessoas sabem o quanto eu sou apaixonada pelos óleos essenciais. Então, um óleo, né, que ajuda muito nessa questão de você se conectar com essa sua força, né, interior, essa força que você consegue sim o que você quiser, é o frankincense, o olíbano. Esse óleozinho é maravilhoso. E essa semana eu postei, né, na segunda-feira, falando sobre ele. E falei também de uma afirmação que eu uso em momentos quando eu preciso me conectar comigo mesmo, que eu preciso deixar que esses pensamentos vão embora. Então, se você tiver esse olhinho em casa, se você estiver passando por isso, quando você for usar ele, vocês vão repetir essa frase aqui, ó: me sinto amada e protegida, sou auxiliada no meu despertar espiritual. Então, vão repetindo essa frase quando vocês estiverem usando esse óleo, porque vocês vão ver como que faz a diferença. Como eu sou suspeita, mas os óleos essenciais são fantásticos, sim, tem resultados maravilhosos. Tem quem está procurando, mas tem artigo científico? Tem muitos artigos científicos, né, muitos estudos maravilhosos relacionados aos óleos, e quem usa aí no dia a dia sabe que eu não estou falando besteira. E para finalizar aqui, qual que é um ponto importante também para que você assuma esse controle dessa voz interna e crítica? Então, outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão de você... Olha, a Lu já tá falando que ama os olhos. Externamente internaliza. Falar externamente internaliza, isso mesmo. Como é importante, né? Jogar para fora. E o que eu quero falar para vocês, essa importância de você tratar você mesmo como você trata os seus amigos, como você trata outras pessoas. Por que nós conseguimos tanto tratar bem o outro, e quando é para você se cuidar, quando é para você olhar para dentro de você e saber o que está gritando dentro de você, muitas vezes nós acabamos negligenciando isso. E como isso é importante. Como é importante também você carregar coisas boas dentro de você, sobre a importância do perdão, sobre a importância de você amar o outro, se amar. Essas coisas fazem tanta diferença. Como você fica mais leve, porque eu já fiz live aqui da questão do perdão, e muitas vezes nós ficamos aí querendo carregar mágoas dentro da gente. Eu sei que muitas vezes é difícil jogar para fora, mas você precisa entender que quando você está tentando castigar o outro porque você não perdoou o outro, muitas vezes está fazendo mal para você. Muitas vezes não, você está fazendo mal só para você. Porque muitas vezes o outro já nem lembra mais que te magoou. Ele nem está sabendo que você está com raiva dele, a não ser que você chegue lá e consiga conversar sobre isso. Mas fora isso, está fazendo mal para você. É você que está se matando aí aos poucos, é você que está alimentando essa voz aí, dizendo que, o outro, quando você chega perto da pessoa que te magoou, aí a voz fala aqui, ó, não vai fazer, pode continuar fazendo birra, se afasta.
trata a pessoa mal sim, porque fez isso, fez aquilo com você. Muitas vezes você quer dar aquele passo, mas a voz, ó, aí é que você deixa essa voz dominar e você fala, realmente, como eu fiquei chateada, como me magoou aquela atitude, não vou perdoar mesmo não. Aí você vai só alimentando isso dentro de você. E quando, um ponto, né, muito importante, é a tal da inteligência emocional. Como as pessoas falam sobre isso, sobre inteligência emocional? E a inteligência emocional não é você estar 100% plena o tempo todo. Ninguém consegue fazer isso. Às vezes os pacientes falam, nossa, Débora, mas você está passando uma paz, uma calma. Claro que eu não sou assim 100%, mas eu preciso pelo menos tentar passar para meus pacientes, porque imagina se eles chegarem aqui e eu estivesse gritando, descontrolada. Não, eu tenho que tentar manter essa inteligência emocional. Mas o que é você ser inteligente emocional? É você conseguir fazer com que você mantenha esse controle das suas emoções, mas no controle de quê? Aquele controle doentio? Não, de você ter esse equilíbrio, de você tentar manter elas numa forma mais de que, agora é o momento de manter essa emoção. Opa, essa daqui tá querendo gritar dentro de mim. Não é assim, vamos manter a calma. E você manter isso com os outros, mesmo quando os outros quiserem te tirar do chão, você ter aquele ser sábio. Eu acho que esse é o termo melhor para quando nós falamos de inteligência emocional. E se você consegue manter essa inteligência emocional, tá aí uma chave para você ter um controle total sobre essa voz interna que está te criticando. Porque aí você vai ver que fica muito mais fácil. Apagar ela, tirar 100%, você vai ver que ela ainda pode aparecer de vez em quando. Mas quando você sabe, quando você consegue controlar, né, com essa inteligência emocional, você vai ver que as coisas vão fluindo e que fica muito mais fácil de você conseguir administrar e substituir cada vez mais por essa voz positiva, consciente de que você é capaz sim e que você pode alcançar o que você deseja. Só depende de você mesmo. Muito obrigada por estarem aqui em mais uma conversa de quarta comigo. Tem muita gente nova por aqui, obrigada. Para quem não sabe, toda quarta-feira às 20 horas eu estou aqui com algum tema, ou coisas do meu trabalho, ou coisas que eu vou estudando aí ao longo dos dias e gosto de trazer para vocês. De vez em quando eu pego algum livro e falo também um pouco sobre ele. Então é sobre isso, qualquer coisa que vocês quiserem, tema que vocês quiserem sugerir, o que eu souber falar, eu venho falar com vocês, mas o que eu não souber eu posso convidar outras pessoas também para estarem aqui comigo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijão para vocês.